Facção Central sempre foi criticado por apologia ao crime. É só olhar para os títulos de suas músicas que já dá aquele choque. Mas aí, em uma quarta tarde, você dá de cara com essa música, clica e se depara com um detalhe que muda para sempre seu ponto de vista. De repente, o que era uma exaltação ao crime se torna o contrário. Sem entender nada, você vai para os comentários e por lá encontra milhares de pessoas dizendo que essa música salvou suas vidas. E aí surge uma pergunta: é apologia ou não? A resposta pode te intrigar. Isso porque ela depende de dois motivos, sendo o segundo o mais importante. Mas por enquanto, vamos para o primeiro, que é o contexto. E para entender melhor, vamos voltar para o ano de 1990, onde na zona sul de São Paulo nascia Facção Central, coletivo que apresentou para o rap Eduardo Tadeu, Dundum e Eric 12, sendo estes os que participaram de um momento icônico. Eles carregaram durante décadas o fardo de serem agressivos, polêmicos e de valor simbólico para o rap nacional, isso graças à sua postura afrontosa diante do sistema. E foi justamente essa postura que colocou o grupo na mira do Estado. E ele, por sua vez, não gostando dessa afronta, entre os anos de 1999 e 2000, causou diversos problemas para o coletivo, como censuras e até proibições. E essas censuras e proibições aconteceram principalmente no ano de 1999, ano em que o Facção lançava o álbum Versos Sangrentos, e que lá tinha músicas bem agressivas, criticando pesado o sistema. Porém, uma música em específico foi a de maior destaque daquele projeto, e a música se chama Isso Aqui é uma Guerra. E Isso Aqui é uma Guerra nós procuramos fazer um vídeo legenda, tudo que fosse cantado apareceria como imagem. Sim. E aí saímos atrás dos bagulhos. Mas era isso, era importante naquela época fazer um videoclipe que chamasse muito atenção. Obviamente que nós não imaginava o BO que ia dar. Se não bastasse o nome bem afrontoso, as letras eram diretas e mostravam que os moradores da periferia eram vítimas de uma repressão que, vamos ser sinceros, acontece até hoje. Porém, tudo mudaria para sempre no ano seguinte, onde um acontecimento foi crucial para o grupo. Vendo que a música era importante para a favela, eles a transformaram em um videoclipe, uma novidade no período. Pois é, mano, agora as letras, elas se contrastavam com cenas fortes e um tanto quanto agressivas, mostrando os dois lados do crime. As poucas pessoas que viram a exibição deste conteúdo ficaram apavoradas com o que acabaram de ver. Bro, that was tough. First, when it started off like a book, what's that gonna give me? This Glock will give me something. That's the conditions they created. And then they, you know what I mean, try to blame the people for the conditions that they created. But this is what they created. E se você reparou com calma, eu disse poucas pessoas. Isso porque em questão de meses, houve um inquérito feito pelo promotor Carlos Cardoso, onde todas as fitas emitidas foram retiradas de circulação pelo Ministério Público, existindo somente 6 exibições. E qual que foi a justificativa? A bendita apologia. E pensando bem, existe sim, mas qual você escolheria? Essa ou essa? A real é que tanto o promotor quanto a mídia sempre estavam procurando uma forma de boicotar o Facção Central. E até que, vamos ser sinceros, eles conseguiram. Mas aguarda que já já eu te explico. Além de serem acusados de associação com o crime, foram acusados de mostrar cenas de agressões e sangue. E mano, como se isso não existisse nos cinemas, na TV ou nos jornais. Mas deixa essa parte de lado, né não? Pra eles, a verdade era cortar trechos e mostrar que existia um crime. E analisando com calma, realmente, se você pegar partes aleatórias, pode dar uma sensação totalmente diferente e distorcida da real. Então por isso o contexto é importantíssimo nesse tema, precisando sempre olhar todo o pacote completo para entendermos que não existe uma apologia, e sim a relação de que quando você entra pro crime, existe apenas duas soluções. E nesse período aconteceu várias e várias coisas, mano, como reportagem vergonhosa, até policial remando tinha, e momentos inusitados. Mas eu já expliquei isso no vídeo que tá aparecendo aí na tela. Falei, quem abrir a porta pra gente falar ao vivo, a gente fala, porque senão a gente fala um bagulho, os caras distorcem, vira outro. Aí falaram pra nós, a Sônia Abrão tá querendo falar. Aí beleza, aí fomos lá. Aí firmeza, tivemos espaço pra falar, tava de boa, falamos o que tinha que ser falado, tava nós lá, achou que já era o fim do programa, quando ela anunciou o pessoal. Chegou. Quando eu olhei ali, eu falei, eita porra, que é isso aí? Aí, mano, aí foi olhar e ficar incrédulo. Seu carro está quebrado em plena marginal. O socorro aparece, o policial. Na porta da escola, o traficante, o meliante e ao seu filho outra lição quer ensinar. Pra você essa lição vai te fazer. Fato é que se em 2000 houve essa polêmica, no ano seguinte o rap esperava urgentemente a resposta do coletivo aos acontecimentos. E ela veio, mas de forma cirúrgica. Eles não deixaram baixo, lançaram um álbum que à primeira vista já aparentava ser chocante. Entretanto, quando vamos para as faixas, aí que o negócio fica mais incrível
viu ainda. E se você esperava um Facção Central fazendo apologia, eles até que fizeram, mas de outra forma. E eu vou te explicar isso na faixa mais criativa do álbum. Apologia ao Crime tem um nome bem assustador e que por sua vez já deixava as pessoas que estavam fora da bolha preocupadas e com um certo medo, somente pelo título. É bem provável que eles perderam muitos seguidores, que agiram sem pensar e não tiraram um segundo para ouvir a mensagem que ela tinha. Mas eu sei que você não é igual a elas, e após dar o play e ouvir os 3 primeiros segundos, você se depara com algo embaraçoso. Veja bem, não foram 4 minutos e 20 segundos, nem 2 horas, foram 3 segundos, que serviram para te mostrar o real sentido do coletivo: salvar vidas. Não queria te ver na maca cuspindo sangue, quase morto no hospital com uma pá de tiro, tomando soro. Um grupo que não esconde a verdade. Eles precisam ser diretos e chocar. Afinal, todos temos uma forma de ser autênticos. Porém, para ser assim, é preciso pagar um preço. E o deles custou muito caro. E calma, que vamos debater exclusivamente isso no próximo bloco. Acontece que a música servia como manual de como agir perante as fases da vida. Ela traz uma sensação de ensinamento. Versos que trazem apoio a quem está fragilizado, mas do jeito deles. É a forma em que os caras se adaptaram a cantar, sem deixar o princípio de lado, ser a voz da periferia. Quando eles dizem isso daqui: não caia na armadilha, siga minha apologia, mesmo de barriga vazia, esqueça a joia da rica. É a mesma coisa de alguém te dizendo para tomar cuidado com o mau caminho, só que com uma pitada de agressividade. Tá vendo que o contexto precisa ser muito bem esclarecido, pois ele pode mudar tudo? Se isso te surpreende, o segundo motivo vai te surpreender mais ainda. Esse período foi tão conturbado para os caras que eles não deixaram as críticas somente nesta música. Temos ela no título do álbum, A Marcha Fúnebre Prossegue. E se você acha essa capa incrível, acho que você deveria dar uma olhada nos quadros personalizados da Quadro 7. Lá você vai conseguir fazer uma personalização nesse estilo. E se você comprar agora 2 produtos, dando um valor aproximado de R$118, você vai ganhar um frete grátis. Bora ajudar quem tá ajudando esse canal, hein, galera? Mas voltando ao assunto, fato é que esse álbum se tornou uma afronta direta ao sistema. O coletivo já se mostra bem agressivo na introdução. Rap que faz apologia ao crime. Facção Central, Ministério... Fora outras referências como esta. Aí, promotor, o pesadelo voltou. Censurou o clipe, mas... E essa daqui. Anda desgraçado, o Brasil não aceita pobre revolucionário ou marginalizado defender... Entenda que, mesmo sendo provocativos, o real intuito do grupo é cantar para as pessoas que eles querem e não se vender para a mídia. E é por isso que não víamos Eduardo e Dundum colando em grandes canais de notícias. Para eles, a ideia sempre foi outra, sempre dar aquele papo direto e um apoio para quem está no fundo do poço, seja incentivando a desistir do crime ou, por exemplo, formarem uma faculdade. É por isso que não vemos músicas deles pegando bilhões de views. Por exemplo, a sua música com maior número de visitas aqui no YouTube é A Estrada da Dor, com 5.343.000 visualizações. Um número que é um pouco pequeno, mas eu te garanto que mais de 80% das pessoas que ouviram essa música saíram de lá com uma mentalidade totalmente diferente. E tipo, eles não vão te dar aquele tapinha nas costas, eles vão te mostrar que se você não sair do crime, seu destino sempre será abaixo de 7 palmos, ou você vai ficar na cadeia. E pra quem não tá nesse lado do crime, eles também ajudam pessoas que não têm um rumo na vida, como dar incentivos a fazer uma faculdade, arrumar um emprego. E mano, me diz aí, você já escutou alguma lição deles que mudou sua vida? Você lembra o trecho da música? Eu quero ouvir de você. A minha foi essa. Tá vendo que aqui existe uma ajuda, um braço de apoio que está ali pra você sempre que precisar? Bom, e você sabe o que eles ganham com isso? A desvalorização. Se você esperou o segundo motivo da censura até agora, saiba que eu não vou falar sobre ele, e sim desabafar sobre um tema que eu sempre guardei pra mim. Não sei se eu só penso nisso, mano, mas eu sinto que o boicote com Facção Central é muito real. E eu não tô falando do público em si, mas da própria cena. Só pra você ter um contexto, mano, eu já vi várias vezes aquelas entrevistas no estilo mata-mata, e sempre o Facção é deixado de fora das finais. É sempre Racionais que fica. Tudo bem que existe a opinião de cada um, mas como pode boa parte desses artistas não dar valor às obras como O Menino do Morro, Castelo Triste, Brincando de Marionetes, chega a ser revoltante. Eles assumiram uma postura mais afrontosa, sendo críticos e agressivos, porém salvando as vidas do mesmo jeito. E os comentários não me deixam negar. Veja, são inúmeros e te garanto que você também tem um relato pra me passar. E não guarda pra si não, mano. Manda aí nos comentários que a gente vai debater. A real é que tudo parece feito propositalmente, desde o período do inquérito lá do Ministério, porque depois disso foi feita uma tática clara de tentar omitir a verdade e omitir o papo reto. Eles são e sempre serão exemplos tanto como artistas quanto pessoas. O Eduardo é uma inspiração pra mim, e o Dundum nem se fala, mano, que Deus o tenha. Pensa em um cara que aparentava ser humilde, engraçado e sempre otimista. E quando passamos para o Eduardo, ele é um belo exemplo de evolução, porque um cara que roubou um toca-fitas e hoje se transformou em um advogado é o maior exemplo de superação que a gente pode ter.
E é por isso que ele é o inimigo pro Estado, pois não se rendeu ao mundo ilusório. Ele cresceu e usou suas músicas como forma de superação. Ele é a prova viva para te mostrar que dá certo, é só você insistir. Ele mostra que não canta coisas e depois se entope de drogas. Por exemplo, olha esse verso aqui. Ele basicamente seguiu o que ele dizia, não fraquejou e hoje tá aí, defendendo a favela não somente nas letras, mas sim no jurídico. Agora me explica, como isso pode passar despercebido ou ser descredibilizado por várias pessoas? É uma vergonha, mano. Eu sinto isso tanto com eles, quanto com Cirurgia Moral, Jamaica, o próprio RZO, Gina D, NDE, nomes que não são tão valorizados quanto deveriam. E se existe um coletivo que merecia muito mais, era o Facção Central. As vidas que eles salvaram e que salvam até hoje é fora de sério. Além de músicas, é uma união que moldou toda uma geração. Mesmo com a partida do Grande Dundum, Facção Central sempre estará no peito de todos os faccionários. Se o público parasse para ouvir com calma, prestando atenção nas letras, viria que não existe uma apologia, mas sim um ataque direto ao sistema. Tem um cara que também é capaz de mostrar essa garra, porém, ele já gosta de usar umas metáforas, e ele fez um álbum tão bom que foi considerado o melhor da década.